graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 13. Vamos estar iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse dia, por estarmos aqui na sua casa, agradecendo também os irmãos que vão estar nos acompanhando pela internet. Que Deus possa estar falando ao coração de cada um de nós nessa noite. Salmo de número 13. A partir do versículo 1, diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Ele tem me feito muito bem. Amém, meus irmãos? Quem sabe nessa noite você entrou com o coração angustiado, triste, com o coração querendo respostas. Mas o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é que acima das circunstâncias, acima dos problemas, eu e você possamos confiar inteiramente na graça do Senhor. Eu peço a você para que possa estar repetindo comigo, todos nós juntos, versículo de número 5. Versículo de número 5, todos nós em uma só voz, amém? Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na sua salvação. Irmãos, como muitas vezes temos muitos motivos até mesmo para chorar, muitos motivos para se entristecer, a gente precisa se lembrar dos motivos de alegria que o Senhor já nos deu. E o maior de todos é a salvação em Cristo Jesus. É o maior de todos, né? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente possa se alegrar na salvação que temos nele, apesar das circunstâncias, do momento difícil, das dificuldades, mas que o nosso coração possa cantar ao Senhor e se alegrar na presença do Senhor, nos lembrando de que nós somos alcançados por Ele, nós somos salvos, nós somos redimidos, e se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Vamos estar mais uma vez orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, porque, ó Deus, não há melhor lugar para estarmos, ó Deus, do que na tua presença, na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, adorando, Pai, exaltando o teu santo nome. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que não merecemos, não somos dignos, mas pela tua graça e a tua misericórdia, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos limpou, nos salvou. O Senhor, ó Deus, firmou nossos pés sobre uma rocha. O Senhor mudou o nosso interior. O Senhor, ó Deus, nos trouxe aqui essa noite, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, dos nossos pecados, ó Deus, tem compaixão. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, como igreja do Senhor, como servos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, a sermos servos melhores, mais dedicados ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar em tudo que fazemos o coração no Senhor, porque tudo, ó Deus, que fazemos é para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos coração contrito e quebrantado. Nos ajuda, Pai, a termos um coração humilde, ó Deus, porque o que temos e o que somos, se não vem do Senhor. A tua palavra, Deus, nos diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então tudo que temos, somos, alcançamos, vem do Senhor. Que o nosso orgulho, ó Deus, seja em sermos servos do Senhor, seja, ó Deus, em sermos alguém sarados
e totalmente transformados pelo Senhor. Que a nossa maior, Deus, glória seja verdadeiramente ter o Teu Espírito Santo em nós, que é o que verdadeiramente importa em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nessa noite, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Esteja, ó Deus, ministrando, ó Deus, de acordo com cada necessidade aqui nessa noite. Cada um dos irmãos, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, fale com eles também. Cada um, ó Deus, que está ao alcance, ó Deus, dessa voz, que o Senhor esteja ministrando grandemente ao coração de cada um. Agradecendo, Pai, também ao Senhor pela vida da Raquel, ó Deus, pela cirurgia. Pedimos que o Senhor continue restaurando, Deus, a sua saúde, a sua recuperação. Pedindo a Deus também pela Diana, ó Deus, que vai estar fazendo uma cirurgia amanhã. Pedindo a Deus por todos os enfermos para a nossa igreja. Pedindo a Deus cura, restauração, força. Pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, esquecermos nossos problemas, nossas angústias e simplesmente olharmos para o Senhor, nos alegrarmos na salvação que o Senhor nos deu e cantar e exaltar o Teu santo nome nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. O ministério está com a palavra. Meus queridos, graça e paz. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Salmos 23, um salmo muito conhecido. A partir do versículo 4. O Senhor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Amém, meus queridos? Feche seus olhos. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Em Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Independente do que você está passando, independente dos problemas que você está enfrentando, das tribulações, do sofrimento, o Senhor, Ele confirma a todo momento que Ele nunca te abandonou em nenhuma dessas situações. E Ele nunca irá te abandonar. Amém, meu querido? Que essa palavra possa invadir o seu coração e você possa ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Seguro estou nos braços daquele que
passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
capítulo 3, momento de dedicação, onde estaremos dedicando as nossas vidas diante do Senhor. Tudo aquilo que temos e somos, né, sabemos que vem do Senhor. Entrega de dízimos e ofertas também. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui no versículo 9 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Nós cremos na palavra do Senhor e cremos que isso é verdade. Cremos na palavra do Senhor, cremos na fidelidade do Senhor em nossas vidas e cremos que quando somos fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, quando o nosso coração não está nas coisas materiais, mas está no Senhor, não é uma barganha com Deus, em que eu faço para Deus me abençoar, é automático. Quando Deus vê a nossa fidelidade, Ele já é fiel a nós, independente das circunstâncias, mas Deus honra a quem dá com alegria. Deus honra aquele que tem um coração, não nas coisas dessa terra, mas no Senhor. Quando Deus vê que o nosso coração está buscando a Ele em primeiro lugar, não é difícil para Ele nos abençoar com as coisas terrenas. Ele diz: honra o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, honre o Senhor com os seus bens, suas primícias de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Que possamos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor nesse momento também em adoração. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé, quem se puder. Vamos estar desenvolvendo a oferta na casa do Senhor. Meu Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
nessa noite, Pai. Abençoa a palavra, Pai, que será pregada, Pai. Que possamos, Pai, sair transformados, Pai, sair renovados dessa noite, Pai. Ó, Pai, nos fortaleça, Pai, para enfrentar mais essa semana que se inicia, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para enfrentar os obstáculos, Pai, que irão se levantar. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Toma nossas vidas, Pai, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra com o pastor. Amém, meus irmãos. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Amém? Bom que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Peço a você que abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo de número 1. Queremos agradecer aos irmãos que estão aqui nessa noite, os irmãos também que nós estamos nos acompanhando também pela internet. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Temos 14 pessoas, né, nos acompanhando pela internet também. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente nesta noite. Amém? Enquanto os irmãos abrem Abacuque capítulo 1, nós tivemos, né, que mais uma vez prorrogar a nossa programação da Páscoa, que estamos prevendo, se Deus nos permitir, fazemos no dia 25, né? As crianças ainda estão proibidas, né, de vir de 10 anos para baixo, e estaremos prorrogando mais uma vez, tá bom? Então, a princípio, se Deus nos permitir, e assim eu espero que consigamos, né, no dia 25 a gente fazer, né, Lara? Fazemos a programação em nome de Jesus, e ore por isso, irmãos, porque a batalha está grande, né? A batalha está grande. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4 inicialmente. Quem achou, diga amém. Amém. Abacuque capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus. Como é bom, Deus, estarmos na tua presença. Pai, nós queremos, ó Deus, receber, Pai, a tua palavra nessa noite. Queremos, ó Deus, guardá-la em nosso coração e colocá-la, Pai, em prática em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a entendermos a tua palavra nessa noite. Pedimos que o Senhor fale na necessidade de cada um. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos estar iniciando hoje, né, uma série de mensagens, cujo tema, né, o Caio vai colocar aí, é Em Busca de Respostas. Tá? Em busca de respostas. É uma série de mensagens que Deus já tem colocado no meu coração para trabalharmos, né, a respeito desse tema, e hoje estaremos pregando a primeira mensagem dessa série. Irmãos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos perguntas, muitas perguntas. Nós temos perguntas como, por exemplo, até quando essa pandemia vai continuar? Muitos, quem aqui já não fez essa pergunta? Quando que isso vai acabar? Até quando que eu vou ter que ficar usando máscara? Até quando que eu vou ter que ficar passando álcool em gel? Daqui a pouco a minha mão está até descascando, né, de tanto ressecado, de tanto álcool em gel que tem que passar. Né? Até quando eu vou ter que continuar passando por essa situação? Muitas perguntas desse tipo. E aqui, irmãos, nesse contexto de Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2, ele faz exatamente esse tipo de pergunta. Ele diz assim: até quando, Senhor? Eu quero me ater nessa noite a esse tipo de pergunta. É aquela pergunta, irmãos, dizendo assim: até quando eu tenho que continuar passando por isso? Até quando eu vou ficar sofrendo com essa enfermidade? Eu sei que eu sou servo de Deus,
eu sei que eu sou uma pessoa de Deus, mas essa pergunta também é para as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Eu sei que no mundo eu vou ter aflições, no mundo eu vou passar por problemas, eu sei que eu tenho que esperar em Deus, mas a questão é, até quando? A questão não é esperar em Deus, porque eu sei que eu tenho que esperar. A questão não é eu ter que obedecer a Deus, porque eu sei que eu tenho que obedecer. A questão não sou eu passar por dificuldades e problemas, porque eu sei que no mundo eu vou passar. Se Jesus disse que eu iria passar, então sem dúvida eu vou passar, porque Ele mesmo passou e venceu. A questão é, até quando? Até quando eu tenho que orar por um filho e esperar o tempo de Deus para que ele se converta? Até quando eu tenho que orar por esse marido, por essa esposa? Até quando eu tenho que orar para que Deus abra uma porta de emprego? Até quando? Até quando? Essa é uma pergunta, irmãos, não de uma pessoa que não acredita em Deus. Ela crê em Deus, ela crê que Deus existe, ela crê que Deus provém todas as coisas. A questão é, quanto tempo eu vou ter que esperar para que verdadeiramente isso que eu estou pedindo a Deus verdadeiramente venha se concretizar? Irmãos, no versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Irmãos, que pergunta dura para Deus. Ele está perguntando para quem? Para Deus. Ele está dizendo para Deus: Senhor, até quando eu vou ter que ficar clamando, pedindo, e o Senhor não vai me ouvir? E esse verbo, clamarei pedindo ajuda, no texto original, significa clamar com o coração perturbado. É aquela pessoa com o coração aflito. Não é simplesmente tirar uma dúvida, não é simplesmente perguntar uma coisa que você pergunta lá na caixa de mensagem no Instagram. Não é isso não. É uma pergunta de uma pessoa que está aflita, é uma pergunta de uma pessoa que está com o coração pesado, é uma pergunta de uma pessoa que está sofrendo há muito tempo. E ele diz assim: Senhor, até quando? Porque a palavra do Senhor diz que a gente deve buscar Ele, mas o profeta buscava. A questão não é que eu não estou clamando, eu estou pedindo, com o coração pesado, coração perturbado, mas a questão é, até quando eu vou ter que continuar repetindo as mesmas orações, pedindo a Deus, pedindo as pessoas para orarem por mim também, e eu não vou ter resposta? Até quando eu não vou ter resposta daquilo que eu estou pedindo? Então, irmãos, nesse capítulo de número 1 de Abacuque, o profeta questiona Deus, o profeta pergunta a Deus. Irmãos, a questão é, a gente vive num mundo, eu já falei isso aqui outras vezes, muito imediatista. A gente vive na geração do micro-ondas, a gente aperta, daqui a alguns minutos está pronto. A gente vive numa geração miojo, ela é instantânea. Você pede uma coisa e daqui a poucos minutos ela está chegando na sua casa. Só que, irmãos, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Muitas vezes a resposta não é instantânea. Muitas vezes a resposta não é imediata, porque há tempo para todas as coisas, e Ele vai responder no tempo dEle, até porque Ele é Deus. Amém? Nós temos questionamentos, nós temos perguntas, que muitas vezes não tem resposta, ainda não temos resposta da parte de Deus, mas é Ele que vai responder no tempo dEle. E uma coisa, irmãos, que a gente passa raiva, eu não sei se você também passa, porque com certeza sim, mas uma coisa que a gente passa raiva é quando a gente manda uma mensagem para a pessoa, ela visualiza e não responde. Irmão, você já passou raiva com alguém assim? Com o marido, que ele chegou do trabalho, você deu vontade de esganar no pescoço dele, estou aqui tentando resolver um negócio sério, que eu preciso de uma resposta, manda mensagem, ele, se não tivesse visualizado, tudo bem, mas ele visualizou. Ele visualizou a pergunta, ele visualizou a mensagem, mas ele não respondeu. Aí o que as mulheres falam? Tem celular para quê? Irmãos, estou falando mentira aqui? Tem um olhando para o outro aí, apontando aí. Tem celular para quê? Porque eu mando uma mensagem, ele visualizou, ele viu. Eu vi a hora que ele, eu vi exatamente. Se ele falar que não visualizou, eu vou tirar print, vou mostrar a hora que ele visualizou. Eu vou mostrar, fala Deus, Deus, alguém está se identificando aí. A pessoa visualizou e não respondeu. Irmãos, a gente na correria muitas vezes, acontece isso com a gente também. A pessoa manda mensagem, e a gente na correria, a gente acaba verdadeiramente não respondendo de imediato. Só que muitas vezes a gente quer uma resposta imediata, A esposa está lá com o cartão, que a conta não é conjunta, você está lá, eu preciso da senha, eu estou aqui na boca do caixa aqui com uma compra de R$300, eu preciso da senha, eu mando a mensagem, ele visualiza e não responde. Não vou falar mais nada não, tá, irmãos? Porque senão vai dar problema aí em casa aí com os maridos e as esposas. Irmãos,
Mas a gente tolera. Por que a gente tolera? Porque a pessoa é ser humano, às vezes estava ocupada, quando visualizar responde, né? Vai ter uma DR aí depois no final, né? Vai ter uma discussão depois. Mas a gente releva porque é ser humano, às vezes, né? A pessoa estava na correria, eu estava muito ocupado. Mas, irmãos, e Deus? Quando muitas vezes a gente manda uma mensagem para ele visualiza e não responde. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a gente ora, ele está visualizando, ele está vendo, ele está online, ele está conectado. Mas muitas vezes ele não responde de imediato. Muitas vezes não responde. Irmãos, ele está atento, ele está vendo. Muitas vezes a gente acha que está clamando e pedindo e ele não está vendo, ele está vendo. Ele está online, ele está visualizando, ele está contemplando a sua dor, o seu sofrimento, as suas petições, ele está vendo. Mas uma pessoa, ela pode estar ocupada e não responder, mas Deus não está ocupado. Por que muitas vezes eu peço, ele sabe que eu estou pedindo, mas ele não responde? E essa é a pergunta do profeta: até quando? Até quando eu vou mandar mensagem para Deus, ele vai visualizar e não vai responder? Até quando eu vou clamar, vou pedir, ele sabe o que eu preciso? Antes mesmo de eu falar, ele já sabe. Mas até quando eu vou ficar perguntando, pedindo, querendo uma resposta, mas ele não me responde? Então o profeta, alguém de Deus, alguém separado por Deus, estava perguntando a Deus sobre os seus questionamentos. Mas perguntando sobre o quê? Ele estava perguntando, irmãos, ele estava questionando a Deus, no bom sentido: até quando, Senhor, eu clamarei e pedirei ajuda e o Senhor não me ouvirá? Ainda no versículo 2: até quando eu gritarei violência e o Senhor não salvará? Versículo 3: por que me fazes ver a iniquidade? Ou seja, é um contexto de violência, há um contexto de injustiça social, há um contexto em que o profeta vê uma coisa errada e ele fica assim: por que Deus não interfere nessa situação? Por que Deus está indiferente ao sofrimento e à injustiça social? Por que Deus vê e não faz nada? Por que Deus vê aquela situação e não atua de alguma forma, não corrige, não pune? Por que Deus está vendo esses políticos aí tirando vantagem da pandemia e não faz alguma coisa para acabar com isso? Por quê? Por que Deus não faz isso? Então esse é o questionamento do profeta Abacuque. Um contexto de violência, um contexto de injustiça social, um contexto em que ele achava que Deus iria agir de forma incisiva e punitiva, mas Deus não estava fazendo isso. Então o questionamento dele é esse: por que Deus ele não age de forma a corrigir a violência e a injustiça? E o povo de Israel estava em desobediência, estava adorando a outros deuses, abandonando o seu Deus. E Deus, e o profeta Abacuque, ao ver isso, ele via isso como injusto. Por que as pessoas que se dizem cristãs estão fazendo coisas erradas e Deus não faz nada? Deus não age de alguma forma. Por que ele não faz isso? Irmãos, vamos contar aí, continua com a sua Bíblia aberta. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele faz várias perguntas. Nós vamos contar quantas perguntas ele fez. No versículo 2, ele faz uma pergunta: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Depois ele faz a segunda pergunta: até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Segunda pergunta. Terceira: por que me fazes ver a iniquidade? Quarta: por que toleras a opressão? Aí nós vamos lá no versículo de número 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Né? Depois ele pergunta, né? Como é que está a conta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, sexta pergunta: por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Sétima pergunta: por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Oitava pergunta, versículo 17: mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Nona pergunta: será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Então foram ao todo 9 perguntas. 9 perguntas que ele fez em um capítulo. Muitas perguntas. Senhor, até quando? Por que o Senhor vai permitir isso? Até quando, Senhor? E a realidade, irmãos, é que a partir do versículo de número 5,
O título daqui na minha Bíblia diz assim, a resposta de Deus. Mas essa não foi uma resposta, essa foi uma revelação de Deus sobre o que ia acontecer. Nesse período, os assírios tinham saído de cena e quem estava dominando era o Império Babilônico, também chamado dos caldeus. Era um povo muito sanguinário, muito maldoso, era um povo que tinha muita maldade no coração e era um povo que era envolvido na feitiçaria, na idolatria, totalmente contrária à lei de Deus. E a dúvida do profeta Abacuque era o quê? Por que Deus não combate a injustiça? E por que Deus, aqui a partir do versículo 5, Deus vai dizer que vai usar os caldeus para poder repreender o povo de Deus? Vai usar um povo que é ímpio, um povo que não obedece para poder repreender o povo de Deus. Então o questionamento, irmãos, do profeta nesse momento é por que, em primeiro lugar, por que o Senhor não age de forma punitiva em relação aos ímpios? E segundo questionamento, por que para repreender o povo o Senhor vai usar uma nação ímpia e desobediente ao Senhor? Então eu aprendo duas lições aqui. Em primeiro lugar, é que todo tipo de comportamento errado, ele tem um limite, e Deus uma hora vai punir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Às vezes, irmãos, as pessoas vão vivendo de qualquer jeito, achando que uma hora a conta não vai chegar, achando que pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, e Deus não vai cobrar. E Deus, Ele não está deixando haver navios, não. A conta só está aumentando, e uma hora ela chega. Uma hora ela chega. Então, irmãos, o povo estava em desobediência, mas uma hora a conta chegou. Então todas as pessoas que de alguma forma elas não obedecem a Deus, ou elas continuam vivendo na sua prática de pecado e desobediência, uma hora vão prestar conta com Deus. Não tem para onde correr. Então essa é a primeira lição. E a segunda lição, irmãos, é que Deus usa quem Ele quer para fazer os seus propósitos, para executar os seus planos. Deus, Ele vai usar quem Ele quer, porque o plano é dele, de acordo com a sua soberana vontade. Irmãos, e Ele pergunta, até quando, Senhor? Até quando? Irmãos, muitas vezes nós perguntamos para Deus, e nós temos essa liberdade. Vale destacar que nós temos liberdade, livre acesso com Deus, pelo fato de sermos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus. Nós temos liberdade de fazer perguntas. Porque um filho, o seu filho, ele tem liberdade para fazer perguntas para você? Pai, quanto que você tem na conta? Eu quero comprar um presente. Seu filho tem essa liberdade de fazer essa pergunta para você? Então, se é filho, tem essa liberdade. Então, nós temos a referência de que Ele é Deus, Ele é Senhor, mas só nós somos filhos. E nós temos essa liberdade de perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, até quando esse sofrimento? Senhor, até quando eu vou sofrer com essa enfermidade? Até quando, Senhor, eu vou sofrer com esse problema no casamento? Me dê uma alternativa, me dê uma solução. Por que os bons sofrem e sempre existem pessoas que são desobedientes e parece que não acontece nada com elas? Perguntas. Irmãos, perguntar não ofende a Deus. A questão, irmãos, é o coração daquele que pergunta. A pergunta aqui do profeta não é uma pergunta de um ateu. Onde o Senhor está? O Senhor não existe? Não é esse tipo de pergunta. É uma pergunta de uma pessoa que ama a Deus, que sabe quem é Deus. É uma dúvida legítima. Então eu e você temos a liberdade diante de Deus de perguntarmos para Ele, de chegarmos para Ele, abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu não aguento mais. Até quando? Senhor, eu quero essa resposta, eu preciso dessa orientação. Eu e você que cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus, e nós temos esse acesso legítimo diante de Deus para fazermos perguntas. Temos essa liberdade diante de Deus para fazermos perguntas. A realidade, irmãos, é que nós podemos perguntar. Agora, é Deus que vai responder no tempo dele. E a questão é que para a gente ouvir a resposta de Deus, a gente tem que ficar em silêncio. E essa é a grande dificuldade. Porque para eu ouvir a resposta de Deus, eu preciso ficar em silêncio. Eu pergunto, mas eu fico em silêncio para eu responder. Porque a questão, irmãos, é que a gente emenda uma pergunta na outra. É muita pergunta, é muita coisa, é um vestibular de perguntas. E na época que eu estudava para vestibular, a gente tinha as perguntas que tinham múltipla escolha e tinha aquelas discursivas,
que o professor mais rigoroso, ele colocava assim: escreva com as suas próprias palavras e justifique a sua resposta. Você já teve professor assim? Justifique a sua resposta. Muitas vezes nós com Deus somos assim: Senhor, eu não quero resposta múltipla escolha, não. Eu quero que o Senhor explique o porquê, quando, o que e onde, e eu quero que o Senhor justifique a sua resposta. Quero que o Senhor faça isso. Nós somos exigentes. Irmãos, é importante a gente observar que para a gente ouvir Deus, a gente precisa estar em silêncio. Você precisa falar, você precisa desabafar, mas tem que ter um momento em que você pare para ouvir Deus, porque senão Ele não vai conseguir responder você. Amém? Senão tem um momento que Ele não vai conseguir, porque é necessário que você pare para ouvir a resposta de Deus. Versículo 12, ainda do capítulo 1, vai dizer assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então ele está dizendo: o Senhor não é Deus desde a eternidade. Ele está lembrando do caráter de Deus. No meio das suas perguntas, ele lembra de quem é Deus. E nós precisamos, irmãos, enquanto Deus não responde, se lembrar de quem é Deus, e quem Ele é na nossa vida, e o que Ele já fez na nossa vida. Quem é Deus na sua vida? O que Ele já fez? O que Ele já operou? Da onde Ele te tirou? No meio dessas perguntas, eu tenho que me lembrar disso. E foi o que o profeta Abacuque fez. No meio das 9 perguntas, ele ainda pergunta isso para Deus, sabendo a sua resposta. Não, o Senhor é Deus, o Senhor desde a eternidade. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Irmãos, capítulo de número 2, versículo 1. Nesse capítulo, o profeta vigia e espera. No primeiro capítulo, ele questionou. No segundo capítulo, ele vai vigiar e vai esperar. O que ele diz no versículo 1 do capítulo de número 2? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Preste atenção. Uma pessoa que estava com o coração aflito, lembra que eu falei? Um coração pesado, um coração que questiona Deus e pergunta até quando. Olha o que ele diz: ele vai estar onde para poder ouvir a resposta de Deus? Eu estarei na minha torre de vigia, ele vai estar vigiando, eu ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Era uma pessoa, irmãos, que ia até Deus para poder responder os seus questionamentos. Era uma pessoa que estava no lugar certo, na posição estratégica para receber a resposta de Deus. E a realidade, irmãos, é que muitas vezes a gente não ouve as respostas de Deus porque a gente está no lugar errado. A gente está na posição errada. A gente está fazendo coisas erradas. Então, longe de Deus, longe da presença de Deus, a gente tem dificuldade de ouvir Deus. A gente tem dificuldade porque a gente está na posição errada. E o que ele diz? Eu vou me esforçar para estar num lugar favorável, para que Deus consiga me responder e eu consiga ouvir Deus. Eu vou me esforçar para estar na presença de Deus, para Ele me responder. E esse lugar favorável, irmãos, é aonde? É a casa de Deus. É a presença de Deus. Ser sensível à voz de Deus, naquilo que Ele quer falar ao seu coração. Irmãos, tendo dúvida, o que ele faz? Ele se esforça para poder estar num lugar estratégico, uma posição favorável, para que ele pudesse ouvir a Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a dúvida do profeta não o afasta, pelo contrário, o aproxima de Deus. A dúvida não afasta o profeta, a dúvida, pelo contrário, ele faz o profeta ir nessa torre de vigia e dizer assim: eu vou ficar aqui porque Deus vai me responder. Irmãos, quantas vezes as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm questionamentos, e elas, ao invés de se aproximarem, elas se afastam de Deus. Eu não entendo porque que Deus levou o meu pai, e por isso eu nunca mais, desde quando eu perdi ele, nunca mais voltei para a igreja. Eu não entendo porque Deus permitiu passar aquela vergonha, eu não entendo porque que Deus me permitiu passar por aquela falência na empresa. Então, desde aquele momento eu me esfriei, nunca mais fui o mesmo. Ou seja, ele fez o contrário do que ele tinha que fazer. Porque ao ter dúvida, ao ter questionamento, ao se achar decepcionado com Deus, ele tem que se aproximar mais ainda de Deus, porque é nele que tem todas as respostas. Amém? Mas a dúvida do profeta, mesmo ele perturbado, mesmo ele sem saber o que estava acontecendo, mesmo ele sem entender, não afastou ele de Deus. Pelo contrário, fez com que ele se aproximasse mais ainda. E as dúvidas, irmãos, devem fazer com que a gente, que somos aprendizes,
se aproxime mais do professor, que é Deus. É Ele que tem as respostas. É na palavra de Deus que tem as respostas. Então, a dúvida não pode afastar você de Deus. A dúvida deve aproximar mais ainda. Quanto mais dúvida você tiver, mais próximo de Deus você deve ser. Porque é nele que tem todas as respostas. Amém? É nele que tem todas as respostas. Irmãos, ainda no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim, porque Deus sim começa a responder. Deus não revelou o que ia acontecer, como ele fez no versículo 5. Aí então, ele começa a responder. Depois, repare que Deus só respondeu depois que ele ficou na posição favorável, depois que ele estava na posição. Então, a partir do versículo 2, assim, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Preste atenção no finalzinho desse versículo. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Amém. Irmãos, essa palavra vale para todas as coisas na nossa vida. Você podia riscar esse trecho aí na sua Bíblia. Olha só esse trecho maravilhoso. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Você pode repetir esse trecho comigo? Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente... Irmãos, vamos deixar sozinho aí. Vamos lá? Vamos lá todos juntos? Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eu não sei o que você está perguntando, o que você está pedindo a Deus, mas essa foi a resposta que Deus deu ao profeta Abacuque, que vale para nós hoje também. Mesmo que pareça demorar, até quando? Até quando? Eu vou ter que orar, vou ter que esperar, até quando? Tem momentos, irmãos, que parece que Deus está demorando. Parece que Deus está demorando. Mas na verdade Ele age no tempo certo. Versículo 4, ainda do capítulo 2. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O profeta Abacuque, muitos anos antes, repete a ideia de que o justo viverá pela fé. Aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Irmãos, a fé ajuda a gente a esperar. Você pode repetir essa frase comigo? A fé ajuda a gente a esperar. Porque, irmão, se eu tenho a certeza de que uma coisa vai acontecer em determinado tempo, em determinada hora, isso não é fé. A fé, Hebreus capítulo 11, diz a certeza das coisas que não se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Então, se eu consigo ver, então não é fé. Só é fé quando está fora do meu alcance. Então, irmãos, enquanto Deus não responde, enquanto eu ainda não tenho uma resposta concreta e plausível, eu preciso, irmãos, ter fé em Deus, me apegar a Deus, porque a fé me ajuda a esperar. A fé me ajuda na caminhada, mesmo ainda não tendo todas as respostas, mas eu continuo firme, caminhando com Deus, porque é Ele que me sustenta. É Ele que me sustenta, independente das circunstâncias, mesmo não tendo todas as respostas, mesmo não tendo todos os porquês, todas as justificativas, mas eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Independente das circunstâncias, mesmo não tendo todas as respostas. Mas para isso é necessário que nós estejamos na posição correta. Irmãos, pulando um pouquinho, aqui no capítulo de número 3, nós falamos que no capítulo 1, o profeta, ele questiona. Capítulo 2, o profeta vigia, e espera. E no capítulo 3, o profeta adora a Deus. No capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre a oração do profeta Abacuque. Irmãos, nós temos falado como o inimigo das nossas almas, nesse período tão difícil, ele quer roubar a nossa adoração. Ele quer oferecer o que for necessário para roubar a minha e a sua adoração. Nós falamos hoje pela manhã sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses. O Senhor quer de nós exclusividade. O Senhor quer de nós que Ele seja o primeiro lugar em nossas vidas. E o inimigo das nossas almas, Mateus capítulo 4, fala de como Satanás tentou Jesus de desviar ele do foco da adoração. Se você prostrar me adorar, eu vou dar tudo o que você quiser. Mas, irmãos, com o Senhor nós já temos tudo o que precisamos. Amém? Nós já temos tudo o que precisamos. Se temos a presença de Deus,
Não existe oferta que o diabo ou o mundo possa nos dar. Nós já temos o que precisamos. Amém? Amém. Irmãos, aqui no capítulo 3 ainda, versículo 17, peço irmãos que abram o capítulo 3, vou voltar no 16 ainda, capítulo 3, versículo 16, o profeta, no capítulo 1, ele questionou, capítulo 2, ele vigiou e esperou, capítulo 3, irmãos, ele adora a Deus, porque o coração dele, apesar de ainda não ter a resposta, já estava mais calmo e mais esperançoso em Deus. Então isso acontece quando a gente busca Deus, irmãos, mesmo ainda não tendo todas as respostas. Porque na nossa caminhada com Deus, tendo um relacionamento com Ele, que é o professor, né, sabendo que Ele visualiza as nossas mensagens, que Ele ouve a nossa oração, o que mais importa, mesmo ainda não tendo todas as respostas, é ter Ele na nossa vida. É estar caminhando com Ele, é ter um relacionamento com Ele. Então, o profeta, tendo esse relacionamento com Deus, em que no momento certo ele pergunta e Deus responde, Deus ainda não tinha respondido tudo aquilo que ele precisava, mas na realidade, ele estava com o coração confiante e certo de que Deus estava no controle de tudo. É isso que muitas vezes, irmãos, nós precisamos. Deus, irmãos, eu entendo que Deus, ele não tem essa obrigação de explicar tudo que ele faz, até porque ele é Deus. Deus, muitas vezes, ele não vai explicar exatamente tudo que ele faz, ele não vai avisar exatamente tudo que ele vai fazer. Então cabe a nós, irmãos, exercermos a nossa fé e esperarmos e confiarmos nele. Ele vai dizer no versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua, leia aí no versículo, ao ouvir a sua voz. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Deus estava falando, irmãos. Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, não é um Deus que não tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não tocam. Ele ouviu a voz de Deus. O nosso Deus está vivo, amém? Ele ouviu a sua voz. A podridão versículo 16, a podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Eu peço a você que abra Isaías, capítulo de número 30, versículo 15. Isaías, capítulo 30, versículo 15, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. É nisso que reside a nossa força, na confiança, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui, irmãos, no versículo 16, ele vai dizer na segunda parte: pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Em silêncio eu devo esperar, porque para que a gente possa ouvir as respostas de Deus, eu preciso em silêncio esperar. E às vezes é difícil, irmãos. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil, irmãos, porque a gente murmura, a gente questiona, a gente quer que Deus responda na hora. Mas a realidade, irmãos, é que o profeta, ele obteve a resposta de Deus esperando em silêncio. E aí, irmãos, versículo 17, um texto muito conhecido, se não o mais conhecido, de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, a resposta que ele tanto queria não tinha vindo ainda, mas ainda assim ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que a resposta ainda não tenha vindo, mas eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmãos, ele se lembra da alegria da salvação. E muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele não pode nos tirar a salvação. O inimigo não pode. Se somos salvos para sempre. Então o inimigo, ele não nos tira a salvação, mas muitas vezes ele consegue tirar a alegria da salvação. E é isso que eu e você não podemos perder. A alegria de estar na casa de Deus, a alegria de servir a Deus,
A alegria de servir a um Deus que está vivo, que ainda que não tenha respondido totalmente, a minha alegria está nisso, no que Ele já fez, sem eu merecer. Amém? A minha alegria está nisso, no Deus da minha salvação. Versículo 18, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Ele se alegra no Senhor, não nas circunstâncias. Porque se ele olhar para as circunstâncias, ele não vai se alegrar. Irmão, se a gente for olhar para a televisão, a gente não vai se alegrar. Se a gente for olhar o número de casos, aumento, irmãos, a gente não vai se alegrar. Mas eu preciso me alegrar no Senhor. Na presença dEle é que eu consigo me alegrar. E eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés uma ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele me faz estar acima dessa dificuldade, ainda que eu não tenha todas as respostas. Irmãos, nós precisamos nos colocar na presença dEle. Temos muitos questionamentos. Eu quero já pedir a você para ficar de pé, o ministério também à frente. Nós temos muitas perguntas. Quem tem perguntas? Pode levantar a mão. Você tem algumas perguntas? Porque às vezes você pergunta para Deus assim: até quando? Senhor, por quê? Senhor, eu queria entender. Irmãos, eu aprendi desde quando eu comecei na igreja que Deus responde de 3 formas. Que formas são essas? Sim, não e espere. É isso? Você aprendeu assim também? Deus responde sim, não e espere. Mas muitas vezes Deus fica em silêncio, aí a gente fica doido. Muitas vezes Deus fica em silêncio. Ele não fala nem o sim, Ele não fala nem o não, e Ele também não fala nem o espere. Mas a certeza que nós temos, e que também aprendemos, é que quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Mas existem momentos também, como aconteceu lá em João capítulo 13, Jesus estava lá com os discípulos e Jesus pegou uma toalha, uma bacia para lavar os pés dos discípulos. E Pedro perguntou para Jesus: Jesus, o que o Senhor vai fazer? Vai lavar nossos pés? E Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Muitas vezes, irmãos, Deus diz sim, muitas vezes Deus diz não, muitas vezes Deus diz espere, muitas vezes Deus fica em silêncio, muitas vezes Deus fala isso comigo, com você. O que eu estou fazendo agora, você não está entendendo, mas mais na frente você vai entender. Quem sabe aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, você não entende, mas vai chegar um momento de você entender. Vai chegar um momento que Ele vai dar a resposta. Mas o que eu devo fazer enquanto Ele não responde? Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu louvarei a Ele, eu cantarei o Seu nome. Eu continuarei servindo a Ele. Eu não vou me afastar da presença de Deus. Eu não vou, porque as minhas dúvidas, os meus questionamentos devem me aproximar e não me afastar de Deus. E é isso que eu vou fazer. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Todavia, nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Todavia, nós vamos exaltar o nome dEle. Você pode fechar os seus olhos, você pode adorar o Senhor, esse Deus que, quem sabe, você veio aqui nessa noite buscando uma resposta, e o Senhor está dizendo: ainda pode ser que não seja o tempo, mas o mais importante é você continuar e perseverar em seguir o Senhor. Amém? Agora o Senhor nessa noite. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O controle está nas mãos dEle. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero Ele não vai deixar o desespero no seu coração. por mais pressão
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amanhã já está chegando. Amanhã já está chegando em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. independente das circunstâncias. Nós queremos, Pai, sair daqui cheios da Tua presença, da Tua alegria. Que esta semana, ó Deus, a alegria do Senhor seja marca em nossas vidas. Que em nome de Jesus não olhemos para as circunstâncias, mas nos alegremos no Senhor. Nos ajuda, Pai, a estar na posição certa, para ouvirmos a voz do Senhor. E sabemos, ó Deus, que as respostas que nós temos estão em Jesus, estão no Senhor Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para o Senhor, que o Senhor venha transformar. Se há alguém nessa noite, ó Deus, nos acompanhando pela internet, ainda não entregou sua vida ao Senhor, que possa nessa noite vir mais compromisso com o Senhor, porque é em Jesus que estão todas as respostas. Pai, em nome de Jesus, abençoa nessa noite. Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém? Deus abençoe sua vida em nome